Lula tentou amedrontar André Mendonça, mas André Mendonça bateu no peito e disse: quem manda aqui sou eu. E agora Lula tá com um rabinho no meio das pernas, pai. Vou te explicar tudo isso aqui através de notícias e fofocas que eu recebi de Brasília. Vou te contar tudo. Mas antes de eu ir direto pro assunto, deixa o like no vídeo pro algoritmo entender que esse vídeo é relevante pra você e entregar ele pra mais pessoas. Caiu aqui de paraquedas, foi, pai? Clica aí embaixo nesse botão vermelho, onde tem escrito inscrever-se, pra você nunca mais perder nenhuma resenha, nenhuma fofoca, nenhuma análise, nada que acontece no Brasil e no mundo. Deixa eu te contar essa resenha. Como sempre, eu vou te contar as coisas que acontecem nas entrelinhas da política nacional, que geralmente você vê até a notícia, mas a notícia não explica o que realmente aconteceu e às vezes só traz o fato. Quando traz alguma opinião, a opinião de militante de esquerda que é toda distorcida. Você viu que rolou uma operação na casa de Jacques Wagner, não foi? Você ficou sabendo da resenha toda por trás disso aí, pai? Eu acho que não, mas a partir de agora você vai saber. Pega a visão. Quem mandou fazer aquela operação lá foi o ministro André Mendonça, mais conhecido como terrivelmente cristão. E o que é que ele fez? Tem uma ala da Polícia Federal que está trabalhando diretamente com o ministro André, e você sabe disso, porque segundo boatos, fofocas que rolam, tem uma ala da Polícia Federal que não é confiável, que é ligadinha a Lula, e se a gente ligar os pontos, a gente vai perceber que isso é verdade, e eu vou te explicar. André Mendonça mandou fazer essa operação na casa de um dos líderes do governo. Jacques Wagner é considerado o braço direito de Lula e todo mundo sabe disso. Só que ele não avisou a toda a Polícia Federal. Por que ele não avisou a toda a Polícia Federal? Porque na investigação lá da casa da ex-noiva ou da noiva de Lulinha, quando a Polícia Federal chegou lá, Lulinha já estava, você lembra dessa resenha? Quando começaram a investigá-lo, parece que Lulinha ficou sabendo antes e viajou, caiu fora para a Espanha. Por quê? Porque estava rolando um vazamento, muito provavelmente, de dentro da Polícia Federal para a galera do governo Lula. Antes das coisas acontecerem, eles avisavam e aí Lula se preparava. Então André Mendonça pegou essa visão e falou: vai lá na casa de Jacques Wagner, mas fica só entre a gente, vocês não comentam com ninguém. Lula estava em viagem e o diretor-geral da Polícia Federal, que é o parceiro de Lula, também estava em viagem. Os caras foram pegos de surpresa quando a Polícia Federal, às 6 horas da manhã, lá em Salvador, bateu na casa de Jacques Wagner e disse que encontrou dinheiro, encontrou relógios, várias paradas. E aí Lula tentou mostrar a André Mendonça que quem mandava era ele, porque ele tá acostumado a fazer isso, né, como um bom comunista que é. Então ele falou assim, ó, pediu pro o ministro da Justiça, o STF liberar todos os delegados, todos os agentes da Polícia Federal e mandar de volta pro governo, para debaixo da asa de Lula. E qual é a desculpa? A desculpa é que a gente vai enfrentar o tráfico, o crime organizado. Lula não tá preocupado em enfrentar crime organizado. Nunca esteve, você sabe disso, ele está lutando aí para os Estados Unidos, lutou com todas as forças para que essas organizações não fossem classificadas como grupos terroristas, mas perdeu mais uma vez, mas foi o que ele mandou fazer. E tá aqui a notícia, o governo Lula manda delegado cedido à justiça voltarem à Polícia Federal, diz jornal. Não foi o jornal que disse não, quem disse isso foi o Ministério da Justiça. E aí para você entender, o que foi que aconteceu? Lula identificou que como assim eu não sou avisado antes de uma operação da Polícia Federal que deveria ter autonomia, não deveria ter que estar se reportando ao governo antes de fazer suas operações. Mas não é isso que Lula acostumou, né? Acostumou-se a fazer. Então ele falou, como assim eu não recebi essas informações? Manda voltar todo mundo, tem que ficar debaixo da minha asa e sair, deixa André Mendonça se lascar pro lado de lá. E aí ele pediu pro ministro da Justiça pedir para esses delegados voltarem, que eles saíssem do STF e voltassem para debaixo das asas do governo. Só que André Mendonça não recuou. André Mendonça disse, não vai tirar ninguém daqui antes que essas investigações acabem. Só que ele tinha avisado que ele faria isso. E Lula não botou fé, acho que tentou medir força, porque ele, como é um bom mentiroso e sempre fica contando bravatas e recua quando não tem mais jeito, ele achou que André Mendonça colocaria o rabinho no meio das pernas e faria a mesma coisa, mas André fez completamente diferente. E eu vou te mostrar, tem uma parada que é notícia e tem uma outra parada que não tá na notícia, que é uma fofoca, mas uma fofoca muito quente e que parece que realmente é muito, muito verdade. E essa é a notícia, ó. Planalto recua após reação de Mendonça sobre delegado da Polícia Federal. Recua a reação de Mendonça? Talvez você não esteja entendendo, porque a notícia só trouxe isso aí, que Mendonça não reagiu bem, que disse que não era para tirar por conta da investigação e o Planalto recuou. Só que você acha que Lula não sabia que a galera não ia querer liberar os delegados, já que os delegados estão no meio de uma investigação? É claro que ele sabia. Então o recuo do governo federal não foi só porque Mendonça disse que não queria. Não foi isso que aconteceu. E aí a fofoca que chegou de lá para cá é a seguinte. Disse que interlocutores, pessoas próximas a André Mendonça, disse que André Mendonça, quando saiu essa notícia, André Mendonça falou com todas as letras, mande avisar que isso é interferência à justiça. E que se isso for feito, é muito provável que eu, André Mendonça, decrete a prisão preventiva de Andrei Rodrigues,
que é o delegado geral lá, né, da Polícia Federal, aquele que anda assim com Lula, aquele que estava viajando com Lula quando rolou lá a batida na casa de Jacques Wagner, aquele que estava tomando uísque com Borcaro, lembra aquela resenha, uísque de não sei quantos milhões de degustação, é aquele cara. Então André Mendonça falou, isso é tentativa de obstrução à justiça, e se isso acontecer, eu vou para cima dele e vou pedir a prisão preventiva dele, porque se ele é da Polícia Federal e está tentando atrapalhar, eu tenho que tirar ele do caminho. Por isso, e só por isso foi que Lula recuou, porque Lula percebeu que ele não recuaria. E outra parada que você precisa observar, quando Bolsonaro, lá no mandato dele, quis trocar o delegado da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, você lembra que Alexandre de Moraes disse que isso era interferência política e que não podia? Agora com Lula pode, tá tudo bem. Você não viu Alexandre de Moraes falar nada sobre isso, você viu? O que leva a gente a crer no seguinte: André Mendonça realmente, nesse caso, está sozinho contra todos os outros. Eu acho, e aí é só achismo, que se precisar de votação, de alguma coisa, Luiz Fux vai estar do lado dele e Nunes Marques também vai estar do lado dele. Mas essa batalha ele está enfrentando sozinho. Por isso que ele trouxe aquela conversa, ele saiu da boca de André, do Terrivelmente Cristão, não da minha, eu só estou parafraseando o que ele falou, que 7 milicianos estavam atrás dele, investigando ele, mandando áudios e fotos dizendo que ele estava no iate para poder cortar ele no aço. Porque ele deixou claro naquele momento, e por mais que a galera do STF não tenha botado fé para você que não é de Salvador, é acreditado, e Lula também não, ele mostrou que o que ele falou é verdade. Ele não vai recuar, ele não vai deixar ninguém atrapalhar essa investigação. Por isso ele está fazendo tudo certinho, por isso ele deixou claro que para ele tanto faz a delação, que a delação é bom para parte, no caso, para quem está delatando e não para ele como juiz, como relator. E ele está fazendo tudo dentro da linha porque ele vai até o fim. Conversa que tá rolando, isso aí é fofoca, eu não sei, eu não vi, só me contaram, viu? E me contaram lá, eu trago aqui que eu não sou baú. Parece que o Hugo Mota tá na mira, é o que tá rolando, por conta do negócio de umas festas, eu não sei se você viu. Davi Alcolumbre também tá, mas isso já virou notícia. E parece, segundo fofoca, tá? Até o próprio Garotinho trouxe isso. Já você gosta de Garotinho, você é maluco, é? Eu gostar de Garotinho, mas eu não posso negar a você que ele tem todo o conhecimento disso aí, né? Ele passou muito tempo lá dentro ajudando a roubar. O próprio Garotinho falou que é muito provável que venhamos, que nós, meros mortais, vamos ver prisões já a partir daqui a 15, 20 dias de pessoas grandes, muito importantes na República. Eu acho, aí é só achismo, eu acho que esse André Rodrigues vai ser um dos primeiros. O Hugo Mota parece que vai também, mas eu acho que o Colombo tem que ir antes dele ou explicar esses 155 milhões, a gente não sabe. Mas o que a gente percebe a partir desse momento é o quê? Lula está. Não é que Lula está desesperado, porque isso ele já está há um tempo. Tanto que até as ações que você vê ele tomando agora em tempo de campanha, você percebe que são ações para amarrar o povo, ações para escravizar o povo, para que não tenha mais jeito. Olha esse Move Brasil aí. Estou vendo um monte de gente comemorando. Vocês leram o projeto, parceiro? Se eu fosse vocês, eu lia. Mas enfim, não é sobre isso o assunto, não. Lula já está desesperado, tentando prender o povo, prometendo várias coisas que ele não vai cumprir, porque o próprio Haddad já disse que não tem dinheiro a partir de 2027, não tem como ele cumprir. Só que agora ele está encurralado, porque ele encontrou um cara, um adversário, André Mendonça, que não vai recuar e que não adianta pagar. Achismo, viu? Tô dizendo que ele paga ninguém, não tô dizendo que eu acho. Para depois dizer, Jarbas disse que Lula paga alguém, não tô dizendo nada, tô dizendo que eu acho que dinheiro, que cargo no caso de André Mendonça não vai funcionar. E aí eu te pergunto, eu vi pessoas dizendo assim, precisamos de homens fortes, firmes como André Mendonça, eu concordo, mas você acha que um homem só teria força para bater de frente com o sistema do jeito que André Mendonça está fazendo? Não, assim como o Bolsonaro, também só por o homem que ele é, não adiantaria para ele bater de frente com o sistema. Mas por trás de André Mendonça existe o Deus de Israel, e isso é uma afirmação. Não me sai da cabeça toda vez que eu vejo essas atitudes dele, aquela profecia que ele falou em cima do púlpito muito antes disso tudo acontecer. E é isso que está acontecendo. E aí calma, porque ainda tem uma última notícia que junta com isso tudo para abrir o horizonte da esperança para o brasileiro. Você viu a declaração de Donald Trump ontem? Ele desceu do helicóptero. Você não viu, não? Ele desceu do helicóptero e disse, com todas as letras, ele disse
que não vai deixar acontecer no Brasil o que aconteceu na Venezuela. Palavras de Donald Trump. E que eles estarão de olho nas eleições. Palavras do homem mais poderoso do mundo. Do mundo, né? Do mundo aqui, planeta Terra. Porque fora ele não é nada perto de Jesus. Mas ele falou. Então, para você que tem dúvidas sobre as escolhas digitais, eu ficaria muito mais tranquilo. As batalhas serão grandes, muito grandes até outubro, até a eleição. É fake news, é invenção, vão tentar derrubar a internet, vão tentar pintar e bordar. Eu ainda não duvido sobre a parada do estado de sítio, de Lula tentar decretar. Mas, como eu já falei lá 2 meses atrás, e o vídeo tá aí, você pode procurar, não vai dar certo, porque a Marinha Americana já tá aqui, né? Tá aqui no Caribe, você tá ligado? Então não vai dar certo. Mas que a gente pode ver eles tentando incitar um AGC, e isso aí eu não tenho dúvida de que a gente pode ver. Mas não vai dar certo. Então, sim, o Brasil vai ser liberto. Lula está encurralado. Não é que ele está desesperado, ele está encurralado. Ele não tem o que ele fazer. A única solução hoje para Lula é André Mendonça ir de arrasta. É a única solução para ele e para uma galera da sorte ferrando, um monte de político corrupto. A única esperança é André Mendonça ir de arrasta. Jarbas, você acha que André Mendonça pode ir de arrasta? Eu confio no Deus de Israel. Pode tentar o que quiser. Dizem que já tentaram, né? Negócio de avião quebrando. Agora ele trouxe esse negócio dos 7 milicianos. Mas o Deus que eu conheço não brinca, não. Agindo Deus, quem impedirá, pai? E aí, eu quero finalizar com essa afirmação, essa frase, para que você reflita. Quando Deus entra na jogada, o inferno fica revoltado. Eles vão tentar de tudo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de enfrentar o Deus de Israel. Não é à toa que ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. Você nunca parou para pensar nisso, né? Me diga uma batalha, uma luta que Deus entrou na Bíblia e perdeu. Não tem. E não vai ser essa. Confia em mim. Deixa aí embaixo nos comentários o que é que você acha, o que é que você pensa sobre isso. Quais são as suas percepções? O que é que você espera para o futuro próximo? É, papai. 2026 o negócio tá andando, parece aquela outra passagem bíblica, né? Se eu não adiantasse que esses tempos ninguém sobreviveria. Acontece uma coisa hoje, amanhã já acontece 3 coisas que você já não lembra da de ontem e assim vai. As coisas vão atropelando. Verifique sua inscrição no canal, viu? Já é inscrito, né? Que bom, graças a Deus, glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Ativa o sininho de notificação para você receber notificação quando sair vídeo novo. Ah, Jabas, eu não sou inscrito não. Então tá vacilando, é laranjada, você tá dando mole. Tá aqui, acompanha as fofocas todo dia, gosta do canal, ainda não é inscrito? Cola a cabeça, se inscreve no canal aí. Pra acompanhar, todo dia tem fofoca aqui, tem notícia, tem resenha, tem análises, tem tudo aqui, pai. Verifica, deixa seu like no vídeo, não esqueça. Verifica e deixa também o hypar, não esqueça não, cabeça. Ajuda muito o hypar para impulsionar o canal para que a gente consiga atingir mais pessoas. Falei tudo que eu tinha para falar, viu, pai? Outra hora eu passei e a gente troca ideia. Tchau.